Minha esposa zombou, o vizinho é melhor do que você. Eu sorri, porque na noite anterior o vizinho tinha-me confessado tudo e implorado para eu não contar para ela. Minha esposa zombou, o vizinho é melhor do que você, na cama e na vida. Eu só sorri, deixando as palavras ficarem no ar. Porque, na noite anterior, esse mesmo vizinho, o Tom, estava parado na minha porta, pálido, tremendo, segurando uma garrafa de uísque pela metade e sussurrando: Mark, por favor não conta para ela que eu confessei. Eu estraguei tudo. E ainda assim, ali estava eu, diante da Sarah, deixando ela acreditar que tinha a vantagem. Estávamos casados há 10 anos. Sarah, com sua beleza sem esforço e seu talento teatral, conseguia transformar uma discussão em um espetáculo completo. Eu era o oposto. Quieto, metódico, um contador de impostos cuja ideia de noite selvagem envolvia conciliar notas fiscais que não batiam. Em algum ponto do caminho, ela parou de valorizar estabilidade e começou a desejar caos. As amigas dela me apelidaram de marido papel de parede, invisível, mas segurando tudo enquanto ela dançava sob os holofotes. Ela ria mais alto, e eu continuava calculando o custo, em silêncio, nas planilhas da minha cabeça. Nos conhecemos no aniversário de um amigo. Eu tinha 31, ela 27. Sarah era só sorrisos e ambição, a energia dela era contagiante. Maquiadora com grandes sonhos, falava sem parar sobre abrir o próprio estúdio, sobre mudar a vida das clientes uma pincelada de cada vez. Eu, claro, fiquei encantado e discretamente impressionado com o fogo dela. Eu? Estável, metódico, o tipo de homem que encontrava conforto em números, padrões, rotinas. Era um mundo que ela chamava de chato, mas eu gostava assim. Depois que nos casamos, os sonhos dela não desapareceram totalmente, eles se distorceram. Pausas criativas viraram desculpas. Maratonas de Netflix que se estendiam pela noite, taças de vinho se multiplicando como deduções no meu raciocínio de contador. Fins de semana eram só dela ou networking com amigas. Eu assumia tudo. Pagava contas, hipoteca, as férias que ela dizia que merecíamos, os jantares que dizia que ia cozinhar, mas nunca cozinhava. E ainda assim, reclamava que eu era previsível demais, que me faltava espontaneidade. Eu sorria, fazia que sim com a cabeça e criava planilhas para os imprevistos da vida que ela se recusava a enxergar. Então o Tom se mudou para a casa ao lado. 30 e poucos anos, atlético, recém-divorciado, personal trainer que sempre arrumava motivo para cortar a grama sem camiseta. Ele tinha um charme tipo bilhete de loteria, atraente, irresistível para mulheres que viam o que queriam ver, não o que era real. Sarah, claro, precisava ajudar ele a montar a clientela. No começo, era inocente, dicas de negócios, agenda, uma ou outra consulta. Mas, aos poucos, o apartamento dele virou extensão da nossa sala. O notebook dela passava mais horas na casa dele do que na nossa. Eu sentia o perfume do Tom, leve, nas roupas dela, um cheiro que não era dela, sutil, mas persistente. As pequenas coisas começaram a somar. Uma mensagem deixada aberta no celular, uma risada que tinha um tom que parecia ser para ele, não para mim. E eu percebia tudo. Cada deslize, cada olhar, cada hesitação. E convencia a mim mesmo de que estava imaginando coisas. O amor, afinal, é cego, ou talvez só nos deixe idiotas. Eu tentei manter nosso mundo inteiro. Marquei jantares, propus viagens de fim de semana, ofereci ajuda com os planos do estúdio, qualquer coisa que puxasse a atenção dela de volta. Mas ela já estava pela metade do caminho, presa na gravidade da novidade, no puxão de alguém que cheirava a risco e sol, enquanto eu cheirava a rotina e segurança. Os amigos notaram também. Chamavam de sutil. O jeito que ela se iluminava perto dele, os pequenos suspiros quando falava das nossas noites juntos. E mesmo assim, eu me agarrava ao padrão. Justificava as desculpas. Ele está sozinho. Ela está sendo gentil. Só que cada gentileza, cada sorriso reservado para ele, era uma rachadura na fundação dos nossos 10 anos de casamento. À noite, eu ficava acordado no nosso quarto, vendo as sombras se mexendo no teto, perguntando quando as rachaduras virariam abismos, quando a paciência finalmente me trairia. Os sinais estavam lá. Eu que recusava enxergar. Quando finalmente percebi o que tinha acontecido, quanto da atenção, da energia e até do afeto dela tinha escorrido para a casa ao lado. Eu já não me surpreendia com as traições,
só com a minha própria cegueira. As rachaduras já não eram sutis, gritavam. E ainda assim, à minha maneira metódica, eu não fiz nada. Contei, observei, arquivei recibos e horários nos cantos silenciosos da minha mente. Porque um dia, quando o teatro da mentira dela desabasse, eu estaria pronto. E agiria com precisão, não com paixão. Tudo explodiu numa sexta à noite. Sara tinha convidado as amigas, aquela típica noite de risadas, vinho e eu, previsivelmente, trancado no meu escritório, fingindo que planilhas podiam me proteger da realidade. Eu ouvi a voz dela, alta, teatral, atravessando as paredes finas. Se o Mark fosse metade do homem que o Tom é, eu não estaria tão entediada. Risos estouraram, taças tilintaram, alguém completou, pelo menos seu vizinho é gostoso. As palavras me cortaram como gelo. Meu primeiro impulso foi entrar na sala, gritar, afirmar alguma coisa, qualquer coisa. Mas eu não fui. Fui até a cozinha, calmamente, enchi uma caneca de café e voltei para a mesa do escritório, com o vapor subindo como um pequeno ato silencioso de desafio. Não discuti, não explodi, nem pesquei. O silêncio pode ser mais alto do que qualquer grito. E esse silêncio era ensurdecedor, cortando mais fundo do que qualquer insulto. Mais tarde, quando o último carro saiu da garagem, eu pretendia confrontá-la, com cuidado, logicamente. Mas antes disso, alguém bateu à porta. Tom, bêbado, com os olhos vermelhos. O cara que normalmente exalava confiança agora parecia um cenário prestes a desabar. Ele entrou, murmurando, ela acha que a gente tem futuro. Não tem. Eu estraguei tudo, cara. Não acaba com a vida dela. Eu não respondi. Não fiz sermão. Entreguei uma toalha para o suor na testa dele, um copo d'água para o tremor nas mãos. Só isso. Sem julgamento. Sem vingança. Só contenção silenciosa. Vendo ele desmoronar no meu hall de entrada, eu entendi algo crucial. Não era um momento de crise conjugal. Era uma confirmação. Meu casamento não estava morrendo, já estava morto. Fiquei no escritório até tarde, catalogando cada detalhe na cabeça. Cada conversa sussurrada que eu já tinha ouvido, cada sorriso reservado para o vizinho, cada desculpa que ela tinha inventado para as ausências, tudo começou a se alinhar como um livro-caixa sombrio. A traição não tinha sido repentina. Vinha sendo acumulada há anos, em pequenos depósitos de mentira que eu, tolo, ignorei. Na manhã seguinte, eu tinha um plano, não nascido da raiva, mas da precisão. Eu não ia confrontá-la em público, porque o palco era dela. Eu agiria em silêncio, com registros, provas, uma calma que assustava até a mim. Comecei a compilar os recibos das desculpas dela, as noites de networking, os almoços com clientes, as madrugadas no apartamento do Tom. Cada nota, cada horário, cada detalhe mínimo registrado, formando um mosaico de responsabilidade. Em público, ela podia continuar com a encenação. Em privado, eu estava construindo o contrapeso, um livro de verdade, metódico e inabalável. Eu não precisava de um confronto para me sentir vindicado. Só de saber que podia, a qualquer momento, apresentar provas irrefutáveis, já era suficiente para recuperar meu senso de ordem. Mesmo quando ela deixava mais uma taça de vinho pela metade no balcão, eu não comentava. Mesmo quando cochichava para uma amiga que eu era previsível demais, eu não reagia. Em vez disso, eu observava. Anotava. Esperava. Porque aprendi, em anos de planilhas e balanços, que a precisão vence onde a emoção fracassa. E assim, com a calma de quem já perdeu tudo, mas se recusa a ruir, eu me preparei. Preparei para o confronto inevitável, para o espetáculo que ela criaria, para recuperar minha dignidade em silêncio, pedaço por pedaço. A traição tinha sido pública. Minha resposta seria mais quieta, metódica, irrefutável e devastadora na sua simplicidade. A noite terminou comigo sozinho, sob a luz suave do abajur da mesa, a cidade silenciosa lá fora. Percebi então que vingança não era sobre gritos ou lágrimas. Vingança era sobre paciência, ordem e a satisfação de saber que, no fim, os números sempre fecham. E o meu livro-caixa estava só começando. Na semana seguinte, instalei uma pequena câmara na sala. Não para espetáculo, nem por drama, mas por prova. Cada traição, cada conversa sussurrada, cada mentira seria capturada, catalogada,
intocável. Posicionei a câmara discretamente, misturada à decoração, uma testemunha silenciosa do caos que tinha invadido nossa casa ao longo dos anos. Dias depois, Sara chamou o Tom para vir. Disse que era uma conversa séria sobre o futuro. Fiquei no escritório, telefone na mão, ouvindo sem me mexer. Ele é chato, mas estável, ela sussurrou, com desprezo na voz. A resposta do Tom foi direta, quase cruel, então só divorcia dele. O riso dela foi agudo, cheio de frustração. Eu não posso. Metade da casa é minha quando ele for embora. Você sabe disso. Eu permaneci em silêncio, ouvindo, gravando, observando. Cada palavra que ela achava que ficaria secreta agora fazia parte do meu livro. Minha mente traçou cenários, alternativas, tudo. Eu não precisava enfrentá-la naquele momento, isso seria teatral. A cena viria depois, cuidadosamente orquestrada, como um ato que eu vinha ensaiando há meses na minha cabeça. Quando ela finalmente saiu, eu a esperei na varanda. O ar da noite estava parado, o zumbido distante da cidade ao redor. Ela me viu e travou. Eu quase pude ver o cálculo rodando dentro dela, tentando adivinhar se aquilo era raiva, vingança ou pura loucura. É engraçado, eu disse calmamente, deixando as palavras cortarem o silêncio. O vizinho que você acha melhor do que eu já confessou, e implorou para eu não arruinar sua vida. O rosto dela perdeu a cor. Pânico, desafio e descrença brigaram na expressão. Então, como se seguisse um roteiro, ela gritou, você nunca vai encontrar alguém como eu. Deixei as palavras pairarem no ar. Calmo, deliberado. Deus queira que não, respondi, com um sorriso irônico de canto de boca. Naquela noite, entreguei um envelope para ela. Grosso, com cara de oficial, pesado de intenção. Ela olhou, desconfiada. Eu não expliquei. Não discuti. Só disse. Papéis de divórcio. Sem gritos, sem show, só fatos. As mãos dela tremiam de leve enquanto pegava o envelope. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido, mas meus olhos estavam firmes. Eu tinha aprendido, em meses de observar, calcular e esperar, que o poder não está na explosão, mas na paciência. Ela passou anos acreditando que estava no controle. Naquela noite, essa ilusão se quebrou. Os dias seguintes foram quietos, perigosamente quietos. Sara tentou seus velhos truques: drama, chantagem emocional, insinuações sobre o meu caráter. Mas eu continuei metódico. Documentei tudo, cada ligação, cada mensagem, cada pequeno ato de manipulação. Cada registro era uma prova, um tijolo no muro de responsabilidade que eu erguia ao redor dela. Mesmo quando ela tentou reescrever a história para os amigos, se pintando como vítima de um marido frio e sem coração, eu fiquei calado. Não entrei na briga. Não discuti. As filmagens, os horários, os registros, tudo isso era a minha arma. E, ao contrário das cenas dela, não podia ser negado, reeditado ou transformado em fantasia. No fim daquela semana, o contra-ataque estava pronto. Não com barulho, não com caos, mas com precisão. Cada passo calculado, cada reação prevista. Eu tinha transformado o teatro do nosso casamento num palco que agora eu controlava, e ela estava prestes a descobrir que o homem mais quieto da sala podia dirigir o desmoronamento mais barulhento. Naquela noite, sentado à mesa conferindo as gravações e revisando a linha do tempo, entendi algo profundo. Vingança não precisa ser suja. Não precisa ser barulhenta. Só precisa ser inevitável. E para a Sara, o inevitável tinha acabado de chegar. Sara tentou todas as cartas. Pintou-me como controlador, obsessivo, emocionalmente distante. O advogado dela, um sujeito de cabelo engomado e sorriso ensaiado, exigiu metade da casa, o carro, $60.000 das economias e uma narrativa oficial em que eu era o vilão dos nossos 10 anos de casamento. Eu ouvi em silêncio, deixando eles falarem, deixando as acusações encherem o ar. Cada insinuação já estava coberta pelas gravações, pelos registros, pela confissão trêmula do Tom naquela noite em que apareceu na minha porta. A sala do tribunal estava silenciosa, tirando o barulho de papéis e uma tosse ocasional. A juíza, uma mulher que carregava a autoridade como armadura, mal ergueu a sobrancelha ao ver as provas. Pela cláusula de infidelidade, ela disse, voz calma, porém absoluta,
a Sra. Johnson perde o direito à divisão dos bens. As palavras caíram como martelo no ritmo lento da vida cuidadosamente montada da Sarah. Vi os joelhos dela quase falharem, misto de choque e descrença no rosto. Ela esperava teatro, talvez lágrimas, talvez um drama de tribunal que pudesse contar depois. Em vez disso, recebeu fatos, entregues com precisão e inevitabilidade tranquila. Ela ficou com $15.000 e 20 dias para deixar a casa. 20 dias para juntar os pertences, o ego e o que restava da vida que tratou como palco. Do lado de fora, ela tentou salvar a dignidade, boca cerrada, rímel escorrendo. Mas a realidade é mais difícil de editar do que um story. Em poucos dias, a história do desmoronamento dela estava em todo lugar. O contador quieto e metódico que tinha gravado, documentado e, no fim, superado a esposa que zombava da estabilidade. 2 semanas depois, o universo deu mais uma ironia. Sarah irrompeu num restaurante badalado do centro, onde eu almoçava com colegas de trabalho, e a voz dela ecoou pelo salão. Você destruiu minha vida. Monstro! Gritou isso, sem perceber as testemunhas silenciosas ao redor. Alguém gravou a cena no celular, o vídeo viralizou, e no dia seguinte já tinha mais de 500 mil de visualizações no TikTok. Comentários brotavam: esposa traidora recebe o que merece, estabilidade caos, mulheres problemáticas, conheçam homens metódicos. A humilhação, antes privada, virou espetáculo, e a diretora do show era ela mesma. O estúdio de beleza dela, o projeto que vinha prometendo há meses, faliu em menos de um mês. Clientes cancelaram horários, citando as manchetes. Ninguém queria a esposa traidora da internet fazendo sua maquiagem. Cada e-mail, cada ligação, cada tentativa de salvar a reputação batia na muralha gelada da opinião pública. O império que ela imaginou era feito de fumaça e performance, e fumaça não aguenta investigação. Enquanto isso, eu voltei à rotina. Trabalho, planilhas, caminhadas no fim da tarde, jantares tranquilos, sozinho. A casa, as contas, a vida que eu tinha construído permaneceram intactas, em ordem. Sem grandes discursos, sem cenas. O único drama que sobrou era o dela, auto-infligido, incontestável e irreversível. E naquele mundo tranquilo e metódico que reconstruí, entendi algo essencial: vingança não é espetáculo. É paciência, precisão e a satisfação silenciosa de ver o caos sendo desfeito não pelo barulho, mas pela inevitabilidade. Quando o último eco do surto dela sumiu das redes sociais, eu já tinha seguido em frente, calmo, inteiro, livre. A queda tinha sido completa. 1 ano se passou. O tempo, paciente e indiferente, curou o que a raiva e a traição não conseguiram tocar. Vendi a casa, encaixotei a vida que tivemos e me mudei para Portland. Um condomínio pequeno perto do rio, janelas que recebem o sol da manhã e o murmúrio suave da cidade. Adotei um cachorro, um Golden Retriever com o rabo que balançava como se entendesse tudo, sem exigir nada em troca. Então veio o e-mail. Da Sarah. Curto, direto, daquele tipo que você manda quando o teatro desabou e a plateia foi embora. Sem desculpas, sem culpas jogadas sobre mim, sem manipulação. Ela disse que o Tom tinha ido embora para a Flórida e se casado com outra. Ela tinha perdido quase tudo: o estúdio, o status social, o caos cuidadosamente encenado, e agora estava recomeçando. Respondi simplesmente: espero que você encontre paz. Nada além disso. Sem sermão, sem deboche, sem busca por fechamento. Só um reconhecimento silencioso de que alguns capítulos acabam porque nunca deveriam ter passado da primeira página. Hoje, quando me perguntam se me arrependo de algo, digo que não. Às vezes perder a pessoa errada é o jeito de abrir espaço para a vida certa. Às vezes o caos que você suporta é o que te ensina o valor da calma. Vingança? Sim, mas não precisa ser barulhenta ou cruel do jeito que as pessoas imaginam. A melhor vingança é tranquila. É construir uma vida, uma casa, um mundo de ordem e dignidade, enquanto quem causou o caos enfrenta as próprias consequências. E, claro, a lição prática permanece. Sempre tenha uma cópia do seu acordo pré-nupcial. Sempre. Não porque você está planejando ser traído, mas porque estabilidade e visão de longo prazo são a única armadura que vale a pena num mundo que celebra drama mais do que substância. Porque, no fim, a vida recompensa quem é paciente, cuidadoso, metódico. E, às vezes,
O ato mais poderoso de todos é simplesmente seguir em frente, calmo, firme e finalmente livre.